Deus abençoe a sua vida, Deus ilumine muito os seus caminhos, mais uma vez dando início ao programa A Última Porta. A você que já tentou em tantas portas e não conseguiu resolver o seu problema, saiba que a partir de agora vamos mostrar para você aonde está o bloqueio, o porquê de muitas orações elas não serem atendidas. Aqui atrás, aqui nesse painel, eu mostro a você um gráfico, vamos colocar assim, uma forma de você poder entender como funciona o mundo espiritual. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje, sobre essas duas flechas, né? Apontando uma para cima, uma para baixo. O que significa? Oração leva e jejum traz. É o que está faltando para que a resposta que você precisa, ela venha chegar até você. Mas antes nós vamos conhecer a história da Denise. Ela por muito tempo sofreu com as fake news. A vida da Denise esteve por um bom tempo amarrada, destruída, muita dor, muito sofrimento. Foi quando ela bateu na última porta que tudo isso mudou. Quando ela chegou aqui, nessa última porta, a vida dela se transformou. Vamos conhecer a história da Denise. Sou Denise Vilar, tenho 38 anos, tenho 3 filhos, sou empresária, professora. A Igreja Universal eu conhecia de ouvir falar, não conhecia pessoalmente, mas ouvia que era uma igreja de charlatões e que era a igreja que tirava dinheiro do povo. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... E nesse meio termo eu conheci meu marido, então antes de fazer uma formação eu já casei, tive o primeiro filho e desde o princípio, desde o namoro com meu esposo, a gente já brigava por ciúme, já brigava por bebida, brigava por vários motivos. E quando eu fui abordada, evangelizada por uma pessoa, eu vi uma oportunidade, mas eu tinha meus preconceitos. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. E continuei a minha vida de aparência, de sofrimento, só que eu estava numa situação assim tão desgostosa da vida. Com meu marido, a gente brigava demais, eu era muito triste em relação ao casamento, muito, muito triste. E aí eu dei uma chance para mim mesma, pensei, eu vou lá porque se mudou a vida dessa pessoa, no caso era meu cunhado que estava me evangelizando, se mudou a vida dele. E eu quis realmente buscar onde ele estava aprendendo aquilo. E aí é na Igreja Universal. É dessa forma como eu cheguei na igreja pela segunda vez, eu já fui disposta a ouvir, a pensar, e começar a praticar, viver aquilo que estava sendo ensinado. E aí as coisas começaram a abrir meus olhos e aos poucos eu fui praticando, vivendo os ensinamentos, a fé. E aí as coisas foram mudando na minha casa, no meu interior, no meu marido, nós chegamos juntos também. Então as coisas dentro de casa começaram a mudar, a gente começou a ser feliz, começou a haver paz, não tinha mais vontade de beber. A gente não brigava mais, não se agredia nem verbalmente, nem fisicamente. Eu vejo que a fé do Universal é assim, onde eu aprendo o manual da vida, que é a comunhão com Deus. E esse preconceito, qualquer conhecimento que você tiver sobre a igreja, você tem que pagar o preço e ir lá ver. Porque você vai ver que não é nada disso que você ouve falar. Você vai pensar assim, por que eu demorei tanto para vir? Porque muitos ouvem falar da Igreja Universal, muitos criticam, porém ninguém paga o preço daquilo que ouve. Então vou lá ver, é assim mesmo? Vou lá ver como é que é. Qualquer pessoa que tiver a oportunidade de conhecer a Igreja Universal, de assistir uma reunião, poder ouvir da palavra que vai estar sendo ensinada e questionar aquilo. Eu tenho certeza, assim como aconteceu na minha vida, da minha família, de outras pessoas da minha família, as coisas vão mudar. Eu desafio você que tem esse pensamento formado, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar em todos os sentidos. Está vendo como você não precisa sofrer, não precisa continuar carregando esse problema? Não deixe que o problema venha fazer você desistir, cansar. E às vezes até você se pergunta, será que Deus tem ouvido a minha oração? E por quê? Se Ele tem ouvido, eu não tenho tido respostas. Vou mostrar para você aqui nessa imagem o que acontece no mundo espiritual. Quando nós oramos, quando nós fazemos a nossa oração,
a Deus, a oração, ela sobe, ela chega até Deus, ela vai até o céu. Mas quando nós jejuamos, a oração, por isso que ela tem que ser acompanhada do jejum, então essa flecha mostra que o jejum traz a resposta. Ou seja, a oração leva até Deus a nossa necessidade. E o jejum traz a resposta. O maior exemplo é Daniel. Daniel estava orando, pedindo uma resposta para Deus e a resposta não chegava. Mas quando ele acrescentou na oração dele o jejum, então Daniel teve a resposta. Agora você imagine, muitas pessoas ficam só na oração, apenas na oração. Então, eu estou aqui na frente dessa seta para baixo. Então você vê aqui, a oração só leva. Você tem orado, você tem pedido a Deus, mas a resposta não tem chegado. Por quê? Porque quando você ora, então a oração vai até Deus, mas não tem nenhuma resposta. Agora, quando você faz o jejum, então além da oração levar a Deus a sua necessidade, o jejum traz a resposta. Então fica esse equilíbrio. Há um equilíbrio entre a oração e o jejum. Por isso que aos sábados, nessa reunião, nós fazemos, além da oração, o jejum. E por isso que todas as pessoas que vêm participar deste propósito, elas têm resposta. As mesmas pessoas que outrora só oravam, hoje, além da oração, elas fazem o jejum. E a resposta chega. É como você vai acompanhar nessa chamada agora. Existe uma resistência. A resistência que não deixa o milagre acontecer. Mas quando essa resistência, ela sai, ela é tirada dos seus caminhos, então a resposta chega. Vamos acompanhar. Sua vida está travada? Por mais que você ore para que sua família se una, as brigas só têm aumentado. Você ora para que Deus te ajude e que você consiga pagar todas as suas dívidas, mas a cada dia que se passa, você se encontra mais endividado. Você pede para que Deus venha te ajudar e te libertar dos vícios, mas a cada dia você tem perdido para o vício. A sensação que você tem é que a sua oração não está sendo ouvida. Na verdade, Deus está te ouvindo desde a primeira oração. Mas a sua resposta ainda não chegou porque existe uma casta maligna que está resistindo em sua vida. Mas afinal, o que é uma casta maligna? A casta é o espírito responsável por travar a resposta e impedir da transformação acontecer. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Quando jejuamos, essa casta não resiste e a transformação acontece. Por isso, neste sábado, venha participar do maior jejum coletivo do mundo para vencer essa casta e alcançar o impossível. Entende por que há uma resistência? E essa resistência, ela é quebrada quando nós fazemos a oração e o jejum. Hoje no programa, essa semana, nós vamos mostrar para você como acontece esse equilíbrio entre oração e jejum. A maioria das pessoas, elas oram, mas não fazem o jejum. Agora você vai acompanhar alguns resultados. Pessoas que, além da oração, acrescentaram o jejum. E a resposta veio. A partir de agora, você acompanha o que tem acontecido todos os sábados aqui na Catedral. Qual o nome do senhor? João Carlos. Seu João, o que aconteceu depois do propósito de jejum? Conta. Eu vinha com efizema pulmonar. O médico falou que era crônico, que não tinha cura, né? Comecei a participar do jejum coletivo. Tudo parece que foi arrancado, sentia muito cansado. Para a medicina não tem jeito. Era crônico. Tinha que conviver com essa doença. Veio para sempre.
Graças ao meu bom Curado. A casta saiu. manchas, saiu tudo. Continue nessa fé. Deus abençoe. Nome do senhor? Júlio César, Mora onde? Grajaú. Qual foi o resultado, Júlio, depois do jejum na sua vida? Depois do jejum, eu estava com a empresa, né? A empresa minha estava totalmente amarrada. Aí agora, no jejum, agora está prosperando, com a graça do Senhor. E eu A empresa estava amarrada, vendas, contratos, como que é? estava devendo tudo, eu tive que fechar. Agora que eu vim os 2 sábados agora tô arrebentando. 2 sábados já prosperou, já destrancou e destravou tudo. Já paguei as contas, agora só estou prosperando cada vez mais. O propósito do jejum tem trazido resultados, tem funcionado na sua vida. Tem sim. Continua nessa fé, Júlio. Tudo bem, seu nome? Bem, Marcos, Marcos mora onde? em Barra Funda. Marcos, conta pra gente qual foi o resultado do jejum coletivo. Bispo, desde 2012 eu me formei como piloto comercial de helicóptero e desde então eu venho perseguindo, né, um emprego. Tive a oportunidade de ir para Macaé para voar para a Petrobras lá, fui cadastrado numa empresa no Canadá, mas acabou não se concretizando. 8 anos tentando. 8 anos, desde 2012. Eu persegui emprego no estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, Salvador, chegando ao ponto de eu ir para a Europa ano passado para perseguir uma porta de emprego para lá, e só tenho conseguido portas temporárias, freelances, nada concreto. Decidi voltar para o Brasil e dia 16 de março eu cheguei em São Paulo e dia 17 a pandemia fechou tudo. Com isso, as 3 reuniões que eu tinha marcado, um helicóptero que estava vindo operar do Rio de Janeiro para São Paulo, tudo parou. Nisso até a televisão veiculou que tinha empregos nos hospitais, eu me candidatei até nessas vagas e nem isso aconteceu. Tive conhecimento do jejum e a partir do dia 28 de março eu comecei a acompanhar o jejum das causas impossíveis na televisão. E em abril, assim que retornou os cultos presenciais, eu estava aqui. E esse mês, Deus destravou todas as portas que estavam travando a minha vida profissional. E eu estou abrindo uma empresa, terça-feira agora, dia 1º de setembro, em meia pandemia, e mesmo antes de abrir a empresa, eu já tenho clientes aqui no estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais. Continue nessa fé. Deus abençoe. A casta mais... Nome? Nilda, Mora onde? Jardim Brasília. Qual foi a resposta depois do propósito de jejum, dona Nilda? Pastor, em uma semana, estou emocionada. Eu ganhei a causa, só 6 meses eu ganhei a causa, pastor. Em 7 dias? Eu ganhei a causa. Graças a Deus. E a senhora ficou emocionada por quê? Porque estava difícil? Estava difícil, estava muito difícil. Eu não acreditava que eu ia ganhar essa causa. Então quer dizer que depois do jejum as portas se abriram? Sim. Qualquer um que tem uma causa na justiça travada é só perseverar. Pode acreditar que Deus existe. Amém. Deus abençoe a senhora. Qual é o seu nome? Paulo Rogério. Qual foi a resposta, Paulo, aqui no jejum? Bispo, em dezembro de 2019, eu fiz uma quitação do boleto no banco, né? E estava esperando sair do sistema. Aí veio janeiro, fevereiro, estava em casa, aí veio um oficial de justiça, falou, aqui mora o seu Paulo? Eu falei, sim. Pois não, sou eu mesmo. Ele falou, tem uma pendência aqui bancária que vocês não executaram o pagamento. Eu falei, não, mas o boleto está em casa, está pago. Aí eu subi, peguei, apresentei a ele. Aí ele falou, bom, eu vou encaminhar para o jurídico do banco. Eu falei, ok, fica no aguardo. Isso era em fevereiro. Aí em março começou a pandemia, né? Se nesse período de 2, 3 meses eles não tiraram do sistema, que dirá com a pandemia que parou totalmente os trabalhos. Muito mais até mesmo o legislativo, o executivo, o judiciário, enfim. Aí o senhor, pela televisão, né, começou a fazer as transmissões através do jejum. Aí o senhor falou, você tem que fazer um propósito, você que está em casa, faça um propósito que Deus vai te honrar, Deus vai abençoar, sua vida vai mudar. De repente você tem uma causa na justiça que ainda não saiu e vai se resolver. Aí foi onde eu falei, estou dentro, vou para cima. Aí comecei a fazer o jejum. Na 4ª semana, só que eu comecei em março, não, comecei em abril, final de março para abril. Aí quando foi no final de abril, já obtive resultado já. Aí o juiz já assinou, já deferiu e, enfim, foi quitado, né? Ele reconheceu isso e com isso outros benefícios vieram também. Tudo depois do jejum? Tudo depois do jejum, no propósito. Continue nessa fé, Deus abençoe. Seu nome? Priscila. Priscila mora onde? Guarulhos. Qual foi a resposta depois do propósito do jejum? Amanhã completa 3 meses que o meu propósito em jejum. Eu cheguei depressiva,
pensando em suicídio, pensava que não amava mais meus filhos, até que na televisão eu escutei: venha bater na última porta. Falei: eu vou. No primeiro dia em jejum, dormi, que eu não dormia mais. Depois do jejum mudou tudo. Tudo, uma nova pessoa. Você tinha pensamentos de morte também? Sim, não amava nem mais meus filhos. Eu ficava nervosa, queria destruir tudo em casa, não dormia, escutava coisas à noite. Dava 3 horas da manhã, caía água do chuveiro do nada. Eu falava: Senhor, o que é isso? Toda essa perturbação saiu? No primeiro dia. Vida nova. Sim, vida nova. Continue nessa fé. Deus abençoe. Tá vendo? A oração leva, o jejum traz a resposta. Simples assim. Eles fizeram a oração. Antes, muitos ficavam apenas na oração, não faziam o jejum. Aí não tinha resposta. Mas depois, além da oração, fizeram o jejum, a resposta chegou. Acompanhe mais resultados. Todas as pessoas que você vai assistir são pessoas que estão além da oração, fazendo o jejum. Qual o nome da senhora? É Regina de Paula. Mora onde? No Taboão da Serra, Jardim São Judas. Regina, qual foi o resultado na sua vida depois do jejum? Então, foi em 2013, meu irmão se encontrava na UTI, através de uma perfuração que houve no intestino dele, ele contraiu uma infecção. E essa infecção foi só piorando e se tornou uma sepse, né? Que é uma paralisação de todos os órgãos. E para os médicos não tinha mais, era impossível, uma causa impossível. E eu, no jejum coletivo, eu fiz meus propósitos e Deus restaurou a vida dele, a saúde dele. Olha lá ele entubado na UTI? Na UTI. Isso é ele curado? Ele curado, graças a Deus. Ele estava entre a vida e a morte. Os médicos disseram que não tinha mais. Guarda uma coisa contigo. Você guarda? A última palavra é de Deus. Amém? Deus abençoe mais e mais. Continue nessa fé. Tudo bem? Seu nome? Valmira. Mora onde? Bom Retiro. Qual foi a resposta depois que você fez o propósito do jejum? Bispo, eu tenho uma empresa e ela estava quebrada. Saiu a sociedade e eu estava com a empresa quebrada, sem clientes. Na verdade, tinha cliente, mas comprava muito pouco, que mal dava para pagar as dívidas. No sábado, eu venho todo sábado. No sábado, o Senhor determinou que abria uma porta. E veio um cliente muito grande, que estou arrebentando, de sábado para cá. E também, assim, a perseverança, porque o Senhor fala uma coisa que é verdade, a gente tem que perseverar. Tem uma igreja na minha rua, eu vou lá, mas no sábado eu faço questão de fazer sacrifício, de vir aqui, porque é isso que Deus quer de mim, de todos nós, é que a gente faça o sacrifício. E eu estou fazendo, e é por isso que Deus já abriu a porta, e eu estou muito feliz, arrebentando mesmo. Então quer dizer que chegou aqui com uma empresa, só nome de empresária, né? Mas estava quebrado. Então veio agora uma clientela, fechou contratos, está prosperando, está andando como nunca. Sim, estou muito feliz porque Deus está respondendo o meu clamor e eu estou firme e forte, deste jejum não saiu nunca mais. Não quebra esse propósito. Nunca. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Anedina. E a senhora? Alessandra. Qual foi o milagre, a resposta depois do jejum? Então, bispo, era uma causa impossível, né? Você? Eu. Por quê? Então, sou ex-presidiária, ex-drogada, né? Virada da cabeça. E aí eu me entreguei, né? Havia me libertado, já estava na corrente, só que não tinha um compromisso e tinha várias causas na justiça também para ser ganha. Falei, como Deus fez o impossível em mim, por eu ser uma causa impossível, vai fazer também nessa causa. Aí comecei a participar, perseverar e ganhei a causa na justiça, prosperei, consegui reformar a casa da minha mãe, viajamos, tenho uma empresa agora online. Então quer dizer, você é uma ex-drogada. Olha aqui, gente. Para você que tem um familiar no vício, quando você olha para ele, dentro de você, às vezes o diabo fala assim na cabeça: tem mais jeito. Não tem mais jeito para essa pessoa, não. Às vezes você não consegue nem enxergar essa pessoa mudada. Mas creia, aqui. Sua filha hoje é uma mulher diferente? Sim, é totalmente diferente do que ela era.
Transformada. Transformada, porque era uma causa impossível mesmo. E Deus fez o impossível acontecer na família. Sim, porque eu perseverei, nunca desisti, e eu tinha um propósito com Deus. E esse propósito ele cumpriu, porque Deus é fiel. Viu? Aqui, ó. A mãe lutou, depois veio a filha, também continuou lutando, porque ela tem um propósito com quem? Tua oração com jejum tem poder, gente. E vai ter resposta. Deus abençoe. Meu nome é Abigail e eu cheguei aqui, à última porta, com uma dívida muito grande, envergonhada, com os credores me cobrando. Não era só banco, era várias dívidas. E aí eu comecei a vir aqui fazer os propósitos, né? E Deus foi abençoando. Hoje eu tinha dívida muito grande, não tinha como pagar, porque eu sou aposentada do Estado, né? E eu falava para Deus, não tem como que eu vou pagar essas contas. Eu vou ficar sendo envergonhado o resto da vida, porque funcionária pública, né? Aposentada, vou pagar como? Então a dívida que eu tinha com esse banco era de R$38 mil e de 38 mil reais foram para R$200 e hoje eu estou bem, né? Estou muito bem, paguei todas as minhas contas, minha vida está bem. Não tinha saída, mas quando eu cheguei aqui, que foi a última porta, foi resolvida. Os meus problemas foram todos resolvidos. Meu nome é Abigail e eu bati na última porta. Josefa Rodrigues Silva. Quando eu cheguei, o problema era espiritual. Foi um mal que me lançaram, né? Uma maldição. E nisso assim eu fiquei muito ruim, eu me fechei dentro de casa, eu não saía, eu via vulto, eu via vozes, eu assustava, achava que tinha alguém, né, passando. Até o meu trabalho, devido a esse problema que eu passei, eu não consegui ficar, eu perdi o trabalho. E hoje eu estou bem, graças a Deus. A maldição não faz mais parte da minha vida, por isso que eu fiz o jejum. Eu sou Josefa Rodrigues Silva, eu bati na última porta. Existe saída para o seu problema e a prova está aí. Eu quero mostrar mais um testemunho, ainda no programa de hoje, o último deste programa, a história da Luísa. Ela vai falar quantas portas ela bateu antes de chegar aqui, antes de chegar na última porta. A Luísa, ela não tinha um problema, ela tinha vários problemas. E tudo isso mudou depois que ela teve um encontro com o único capaz de mudar a vida, a história de uma pessoa. Quando você recebe o Espírito Santo, e nós falamos aqui que o Espírito Santo é a última porta, então você entende que você precisa dele. A Luísa, ela descobriu isso. E depois que ela descobriu, veja como está a vida dela. Meu nome é Luísa, eu tenho 20 anos. Com 13 anos de idade, eu já passava dias na rua, bebia muito e eu buscava felicidade nisso. E o tempo foi passando e eu comecei a fazer tatuagem, porque eu vi que de alguma forma isso chamava a atenção das pessoas. E foi aí que eu comecei a usar as drogas, fui para o mundo das drogas também, né? Eu usei cocaína por um tempo, usei também êxtase, que é a famosa balinha. Eu me deparava com as brigas dentro de casa, né? Eu mal chegava em casa, minha mãe já começava a brigar, a me xingar, palavras de baixo calão. Então, eu corria para o banheiro e pegava a gilete e me cortava, né? Então, eu me mutilava. E teve até um dia que ficou muito marcado para mim, que foi um dia que eu me cortei e eu me deparei com sangue, o braço inchado, deitei na cama e eu senti uma paz, como se aquilo tivesse aliviado a minha dor. E no dia seguinte, a vontade de se cortar aumentou mais. Quando eu me deparei nessa situação, comecei a analisar toda a minha vida, do passado até o presente.
E aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? A minha vida não é essa. E aí me fizeram o convite para estar indo na igreja. Quando eu cheguei na igreja, as pessoas viram tatuado. Primeiro fez, tatuagem. Mas ninguém me tratou mal, ninguém. Pelo contrário, me receberam, né? Sempre me trataram muito bem. Sempre se preocuparam comigo. Inclusive, quando eu cheguei e eu vi as pessoas perguntando, tudo bem? E a gente vê que aquele tudo bem sincero, né? E perguntando, quer conversar? No mundo, ninguém perguntava se eu queria conversar, se eu estava passando por algum problema. E aí eu comecei a falar com Deus. Foi aí que eu comecei a chorar muito, chorei muito, como se eu tivesse me sentindo a pessoa mais errada do mundo, a pessoa mais suja. Eu me senti horrível. Então, até depois desse choro, foi como se eu tivesse arrancado algo dentro de mim. Essa sujeira parece que arrancou, porque eu me senti diferente. Foi aí que eu tive força e falei, eu preciso estar na presença de Deus. E eu comecei a ir todo dia para a igreja. Eu tinha prazer em estar na igreja, é uma necessidade. Me falaram sobre o Espírito Santo, então resolvi me dedicar. Eu resolvi largar tudo aquilo que me fazia mal para poder servir a Deus. Comecei a obedecer. E aí me batizei nas águas, né? As pessoas me falavam do Espírito Santo, eu comecei a ler livros, comecei a pesquisar mais, via vídeos, eu me aprofundei para saber o que é o Espírito Santo. E uma coisa que me marcou muito foi quando falaram assim, que quem de vocês vai chamar a atenção de Deus, porque o noivo vai descer? Quem vai chamar a atenção de Deus? Na hora, na minha cabeça veio, eu vou chamar. Eu olhei para aquela multidão que tinha mais de 50 mil pessoas e eu falei, eu vou chamar a atenção. Como pode? Eu usei a minha fé, né? Eu vim do mundo, eu tinha fé para fazer coisa errada, mas eu usei a minha fé ali em Deus. Então, eu olhei para aquela multidão, aos olhos humanos é impossível. Poxa, a menina acabou de chegar agora na igreja, né? Recebeu o Espírito Santo. Então, eu busquei. E quando ele desceu sobre a minha vida, dentro de mim, veio na minha cabeça assim, a alegria que você procurava, você encontrou. E a certeza que Deus estava comigo, né? Eu saí dessa vigília totalmente leve, transformada. E Deus não saía da minha cabeça. É algo dentro da gente que nos conforta, né? Então, aquela pessoa que era vazia, que era triste, que dependia das pessoas para ser feliz, e hoje não dependo de ninguém. O Espírito Santo hoje, ele me renova a cada dia, me fortalece. Eu não me sinto mais sozinha, né? Hoje eu amo a minha família, eu me reconciliei com a minha mãe, hoje a gente tem paz, hoje eu procuro ajudar pessoas que passaram pelos mesmos problemas que eu. Esse desejo vem dentro de mim, que é muito mais forte que eu. Porque independente das coisas que eu faça, eu sempre penso e falo, eu posso fazer mais. Poxa, olha o que Deus me deu. Ele deu tudo dele para mim. Então, o que é fazer uma evangelização? O que é ajudar o próximo? Não é nada, em vista do que Deus me deu. Ele me deu uma vida. O Espírito Santo para mim é tudo, tudo. É vida, é o ar que eu respiro. Eu dedico a minha vida hoje somente a Deus. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. É onde acontece todos esses testemunhos. E eu vou te esperar às 7 horas da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, 15 horas ou então às 19 horas. Será a última porta que você irá bater para resolver os seus problemas impossíveis, os seus problemas de difícil solução. Traga a sua causa impossível. Juntos, nós vamos provar para você que é possível você encontrar felicidade, ter paz, encontrar uma saída para a sua vida de dor e sofrimento. Eu te espero então neste sábado e amanhã nós estamos de volta neste mesmo horário aqui no programa Última Porta. Deus ilumine a todos e até lá!